É isso aí, Kelly. O papo hoje é muito pertinente, bem interessante. Você que anda aí com esquecimento, falta de memória, o assunto hoje é com o Dr. Paulo, neurologista, que vai falar hoje sobre Alzheimer. Boa tarde, Dr. Paulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E é um prazer te receber, doutor, porque é a primeira vez que nós estamos trazendo um neurologista no sentido de abordarmos esse assunto que é muito pertinente no Brasil e no mundo, que é o Alzheimer. E já abrindo perguntando, doutor, o que vem a ser o Alzheimer? Bom, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Onde, ao longo do tempo, os neurônios eles vão perdendo a sua função e vão morrendo. Consequentemente, você tem a perda de algumas funções que são básicas e são importantes ao longo do dia, né? Como, por exemplo, a memória, como, por exemplo, a função executiva. Isso é muito variado, né? De acordo com a atividade, de acordo com a família, de acordo com os lugares onde essa pessoa vive. Tudo isso ela pode ali passar a ter dificuldades, né? Inclui também dificuldades com a linguagem, inclui também dificuldades com a parte visoespacial. Sério, doutor? Tudo isso espacial também? Tudo isso. No sentido da visão, de enxergar as coisas? Exatamente. Não diretamente em enxergar, mas naquela capacidade de perceber o ambiente. É uma visão mais complexa. Onde que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, é mais ou menos isso? Exatamente. Onde eu estou, em que ambiente estou, né? Como fiz para chegar aqui, quem está aqui comigo. Então, tudo, incluindo também os pontos específicos do ambiente, né? E como que o Alzheimer, doutor, ele vem na vida do ser humano em si? Tanto na parte do homem como da mulher. Como que isso é criado na vida da pessoa? Então, na verdade, isso acontece, muitos estudos ainda estão sendo realizados, né? E aí a gente tem algumas definições, como por exemplo, depósito de determinadas proteínas nos neurônios, que podem levar a uma dificuldade nessa função. Algo que também está sendo muito estudado são até as mitocôndrias, né? Que agem fornecendo para a gente o ATP, que é energia, e o cérebro precisa de muita energia. Então, existem muitos trabalhos ainda sendo realizados nesse momento, até para que possa chegar aí num tratamento mais específico, né? Para um tratamento, né? Para essa doença. Quando você fala, doutor, de depósitos, me vem em mente 3 tipos de depósitos. Vamos lá, pessoas que fazem o uso do tabagismo, drogas e o alcoolismo. Podemos dizer que essas 3 são as ferramentas maiores que, se as pessoas continuarem com excesso de tabagismo, das drogas e do alcoolismo, ela possa acarretar para a vida dela o Alzheimer? Excelente colocação. Dentre os fatores de risco, digamos assim, dentre as condutas que podem ser tomadas para retardar, né, a incidência da doença de Alzheimer, até o The Lancet, que é um jornal extremamente renomado, ele publicou alguns desses itens que podem ser realizados para retardar. E esses fatores que você colocou são fatores muito importantes para isso, né? As 3 bases principais, né? Também, exatamente. Então, o que mais que ele coloca lá? Nível cultural, ou quanto mais você estudar, quanto mais você se tornar ativo, quanto mais línguas você falar e atividades você aprender a fazer, isso faz com que você tenha esse retardo. Um outro ponto muito importante, a acuidade auditiva, né? Por isso, desde pequeno, se deve fazer a análise de como que a pessoa está escutando, né? Isso é muito importante, porque através da escuta, de ouvir, você consegue captar boa parte das informações, e captando as informações você vai criando também sinapses, que é um dos pontos que se acredita ser aí a justificativa de você conseguir retardar a incidência dessa doença, né? E fora isso, ainda temos controle de pressão arterial, controle de colesterol, controle de diabetes, obesidade. Aí já entra agora o fator da alimentação. Você está querendo dizer agora pelo sentido da alimentação, né? Exatamente. Quando fala de pressão arterial. Como você estava falando, doutor, sobre na parte da audição, muitos adolescentes em si, eles botam aquele fone do ouvido, doutor, e pá. Isso pode acarretar futuros problemas de Alzheimer também na vida daquele jovem?
não é uma associação direta. Não é uma associação, Não, né? não é porque ele ouve aquele som alto que possa vir a gravar. diretamente. Não Mas direto. o que acontece é assim, isso é reconhecido que ouvir som alto danifica a audição. Sim. Ao longo do tempo, ele com a audição danificada está sim sob um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer. É claro que esse risco ele é maior porque essa habilidade que ele vai ter para estar ativo no ambiente, ouvir e aprender coisas novas, isso vai ser perdido. E isso, como a gente até citou anteriormente, estar bem, ter um desenvolvimento bom da parte cultural, da parte educacional, vai fazer com que você consiga retardar. Então, o inverso é a verdade. E agora entrando no fator da alimentação, como se disse, pressão arterial, pressão alta, diabetes, alimentação. Quais são os tipos de alimentos que vocês possam abordar aqui pra gente ficar precavido e fazer assim, ó, Renato, ó, esse alimento aqui não é bom, esse alimento aqui não é acessível, que fica como um alerta para todos nós que estão ouvindo agora. Certo. Nós indicamos uma boa alimentação. Alimentação, inclusive, até para que a população possa pesquisar e saber até um pouco mais também sobre a dieta do Mediterrâneo. É uma dieta muito bacana que tem sido associado a menores doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e tal. O que temos aí? Temos alimentação rica em hortaliças, verduras, folhas, frutas, azeite, né? Então, basicamente isso, entendendo também a quantidade, porque mesmo que seja positivo, em excesso também acaba deixando de ser tão positivo, né? E um dos pontos que as frutas, você fala frutas e legumes? Exato. Não pode comer em excesso? Tem que ter limites também. Imagina assim... Caramba, eu achava que as verduras... Eu tô comendo, minha mãe sempre prepara para mim chuchu, cenoura, beterraba, brócolis, pepino, tomate, e todos os dias esses complementos, porque eu tô colocando para dentro para poder não ficar só no feijão, arroz. Sim. Em excesso também não é bom, doutor? A escolha do cardápio está excelente. Sim. Mas é sempre bom, no caso, como que isso deve ser feito? Muitas vezes, até um nutricionista consegue, baseado no seu peso, sim, na sua altura, entender qual a quantidade específica, né, desses vegetais, desses legumes que você pode comer, tá? Isso tudo entra numa divisão. Porque, no final das contas, todos esses alimentos, e alguns alimentos também têm sódio, acaba tendo um pouquinho de sódio, açúcar, acaba tendo açúcar. Então, verdade, por isso que é sempre bom ali manter um balanceamento. Né? E um outro ponto, ainda falando de dieta, que é muito importante, existe uma associação maior entre aumento da ingesta de açúcar e a doença de Alzheimer. Então, por isso, muito cuidado e até assim, sempre bom ter aí um controle bem bacana em relação a essa parte da ingesta de açúcar, tá? Esse é um outro ponto muito importante na parte da alimentação. Para as pessoas que já têm doença de base, né, hipertensão, dislipidemia, alteração do colesterol, aí essas pessoas ainda têm uns cuidados mais específicos, né, como por exemplo, limitar o sal, limitar a questão de frituras, gorduras, isso tudo é muito importante aí ao longo do dia, né? E aqui a gente sempre, algo que é muito importante lembrar, até porque a gente está vivendo a doença, o mês daí que a gente lembra do Alzheimer, mês que vem é o mês aí que a gente dedica ao AVC, então muito cuidado e atenção, os alimentos já têm sal. Eita. Cuidado com o sal, que no caso do AVC é o fator de risco ali isolado para que o paciente possa ter um AVC. Porque, você está falando agora, doutor, sobre o mês do Alzheimer, por que é tão considerado importante o mês do Alzheimer? Essa pergunta eu acredito que seja a mais importante da nossa conversa. Por quê? Existe a comunicação, levar informação para as pessoas é muito importante. O paciente que passa a sofrer por conta de sinais e sintomas que podem ser Alzheimer, ele vai sofrer, ele passa a sofrer. E se ele não tem conhecimento, ele sofre cada vez mais e isso também chega nos familiares. Os familiares também sofrem, porque aquela
toda aquela atividade, aquele cuidado... Acaba absorvendo, né? Exatamente, acaba absorvendo. Verdade. Então, por isso que ter um mês específico para a patologia, para a doença, é muito importante para que os pacientes possam identificar os principais sinais e sintomas, saber o que fazer e até começar um tratamento específico. Entendi. Falando de família, como o senhor abordou agora aqui, de absorver aquelas cargas todas, o Alzheimer ele pode vir a ser hereditário, doutor? Sim. Sério? Pode ser hereditário. Quem teve, no caso da minha tataravó, passou para minha bisavó, da bisavó passou para a avó, e assim, pode ser hereditário? Sim. Mas pode ser hereditário no sentido, no meu sentido assim, se eu for uma pessoa que sou precavida, estou sempre cuidando da minha saúde, eu posso combater isso? Sim. Com esses fatores que a gente entende que vai retardar a doença, se é que ela vai incidir, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa entender que se tem um fator de risco genético, você precisa atuar até de forma mais intensa com os fatores que você pode modificar. Porque aqui nós temos dois fatores, dois grupos de fatores. Sim, sim. Temos os fatores modificáveis e temos os fatores não modificáveis. A sua genética não é modificável. A sua idade não é modificável. Agora, o restante eu não beber, eu não fumar, eu evitar o uso abusivo do sal, entende? Então, tudo isso é importante. E trazendo ainda dentro dessa questão genética, quanto mais... existe uma proporção maior de pacientes que são acometidos pela doença de forma precoce, antes dos 60 anos. Quando a gente... Eita! Quando a gente... Oi, meu Deus. Eu cocei até a cabeça. Motivo de preocupação. É preocupação. Olha aí, pessoal, preste atenção no que o doutor Paulo vai falar agora, porque nós estamos conversando, né, doutor, nos bastidores. Exatamente. E eu já fiquei até tremendo aqui, ó. Já deu até uma ansiedade. Na barriga, uma ansiedade. Pode falar, doutor. Antes, a doença de Alzheimer precoce é quando acomete antes dos 60 anos. E geralmente existe aí uma proporção maior, tá, de pacientes que têm característica genética. Tá? Então, muito importante. Independente, na verdade, se existe já essa colocação tão precisa de atuar com esses fatores, digamos assim, protetores, é importante a gente atuar dessa forma com os fatores que são modificáveis para a gente conseguir ter mais controle aí e ter se tiver que ter essa incidência dessa doença, que seja aí mais para frente. E doutor, doutor Paulo, o que faz o Alzheimer piorar na vida de uma pessoa? Olha, isso dá para a gente entender de diversas formas, né? Sim. O Alzheimer, na vida da pessoa, incluindo aí a convivência familiar, pessoal dela, isso traz limitações e consequências que muitas vezes são graves. Porque imagina que muitas vezes esse paciente, qual a faixa etária que geralmente ele apresenta? A faixa etária da terceira idade, acima dos 60, 65 anos. Esses pacientes, essas pessoas, elas são ativas e cada vez mais que o tempo vem desenvolvendo, o tempo vem passando, eles vão ficando cada vez mais ativos por mais tempo. Então eles cuidam de uma casa, eles cuidam de finanças, eles cuidam de medicamentos, eles cuidam de bens. Então, existe uma série de fatores que eles cuidam que é extremamente importante. Então, isso gera uma preocupação muito grande para o paciente naquele momento e a família, tá? E aí tem outras questões que são importantes também, né? As vontades, necessidades específicas do paciente. Verdade. É muito comum no consultório, muitas vezes o paciente e o familiar dizer que deixou de ter uma vontade, deixou de gostar de alguma coisa mais específica. Então isso tudo é importante saber que isso pode acontecer, né? Não dizemos pelo fator da palavra preguiça, que não é isso, mas é um desânimo isso é normal na vida de todos aqueles acima de 60 anos que têm Alzheimer, doutor? E é muito... De deixar de querer fazer isso, de deixar de fazer aquilo. Eu estou desanimado, eu não quero fazer comida não, eu não quero limpar. Porque nós temos aqui várias artesãs, na área do artesanato aqui no quadro do nosso programa, que elas falaram que combateram a depressão e determinados sintomas na vida dela, porque elas botaram uma ocupação na mente. E são mulheres aqui que vêm, vou botar aí que a metade delas tem exatamente essa idade, 60, 65. Então, quando elas preenchem
uma atividade, um exercício na vida delas, elas estão combatendo o Alzheimer, não é isso? Exatamente. Essa questão, o que eu vejo na prática, no dia a dia, isso pode ser visto sim como preguiça. Já vi isso no consultório, isso existe. O que tem que tomar cuidado é que muitas vezes o paciente ele pode estar apresentando uma dificuldade ou mesmo aquela perda de interesse pode ser sinal junto com outros sintomas que ele pode de repente estar iniciando aí. Não só o Alzheimer, outros sintomas também. Exatamente. Então, por isso é muito importante entender que muitas vezes, antes da gente entender que aquilo é preguiça, mas espera aí, o paciente sempre fez aquilo, era algo que ele gostava de fazer. Se ele parou de fazer, antes da gente entender que é ou pode ser preguiça, é legal procurar um profissional, procurar um neurologista, levar, de repente, verificar outras oportunidades com a parte da memória, linguagem e, de repente, chegar aí no diagnóstico mais preciso. E para quem está nos assistindo agora, qual que seria a dica, doutor? Nós temos um público enorme, grande, de senhoras, pessoas de terceira idade também, que é muito alto, que estão nos assistindo agora, e filhas, vamos botar aí filhas de 35, 40 anos, que têm as suas mães, que estão nos assistindo, que têm mãe e pai, que captaram exatamente essa palavra aí que você disse, desse desânimo, dessa palavra, vir a ser também essa palavra preguiça. Qual seria a dica, a palavra-chave que você daria para todas essas mulheres, esses homens que estão nos assistindo, até mesmo para poder combater, não aceitar isso na sua vida? Acho que a mensagem principal é fazer com que essa pessoa se mantenha sempre bem ativa, tá? E se ela tem essa dificuldade, se ela está tendo essa dificuldade para continuar executando essas tarefas, essas ações, tudo isso, o que ele pode fazer? Se isso começar a piorar de forma progressiva, pode procurar um neurologista, até porque um dos diagnósticos diferenciais da doença de Alzheimer no início é a depressão. E a depressão também pode levar a pessoa a perder o ânimo para sair, perder o ânimo para fazer um crochê, tricô, perder o ânimo para jogar, de repente um carteado que sempre gostou de jogar. Sim. Enfim, tudo isso é um sinal de alerta ali para manter a qualidade de vida, né, do paciente. E um dos fatores que a pessoa tem Alzheimer, eu já percebi que um desses fatores, as pessoas elas são bem estressadas. Como que a gente lida com isso, doutor? Para quem está do lado de fora, como lidar com esse tipo de pessoas assim? Outro ponto muito importante, né, quando a gente se fala em doença de Alzheimer, uma palavra, paciência. A ciência, né? Por quê? Paciência, porque para o paciente ele está vivendo uma fase nova da vida, né? É uma fase onde ele vai ter algumas limitações que ele não tinha previamente. E essas limitações podem gerar agressividade, pode gerar tristeza, pode gerar nervosismo. E isso tudo, nós temos medidas para adotar, para tentar fazer com que isso fique mais tranquilo para o paciente e para os familiares. Então, nesse momento, a gente pode dispor de tratamento medicamentoso, farmacológico para isso. E tem como acalmar, doutor? Tem. Tem, né? Tem sim, tem. Medicamentoso é uma forma. Medidas dentro de casa, medidas simples dentro de casa podem fazer com que o paciente fique mais tranquilo, fique mais confortável. Muitas vezes até essa questão de estar confortável para ele, mais confortável, um ambiente onde ele já saiba onde está, onde estão as coisas, tudo certinho, vai fazer com que ele fique mais tranquilo e diminua até um pouquinho dessa agressividade e nervosismo. Pode contribuir também. Muito bom, doutor. Que assunto pertinente, maravilhoso. Todas as dicas e informações que foram propostas para todo o pessoal de casa que assistiram. Eu estou saindo daqui bem alimentado. Já não estou mais preocupado. Você tinha falado que a partir dos 30 agora eu estou mais tranquilo. Agora deu uma tranquilizada. Agora deu uma tranquilidade. Doutor, você pode deixar, por favor, o telefone de contato, Instagram, para o pessoal de casa, te procurar e pedir maiores informações. Claro. O Instagram é novo, passei a movimentar ele recentemente, é Dr. Paulo Nakano, tá? Temos também o telefone 2737-6920, tá? O DDD é 011, tá bom? Eu estou lá à disposição aí para ajudar, iniciar esse acompanhamento e com certeza ajudar a melhorar a qualidade de vida aí dos pacientes que têm algum sintoma. Isso. Procure o mais rápido possível, já procure hoje. Já entra em contato com o Dr. Paulo, que eu já fiz aqui um
um bate-papo com ele maravilhoso. Já estou sendo aqui edificado. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre, tá bom? Obrigado. Obrigado.